Olá, queridos irmãos e amigos, que prazer, que privilégio estar com vocês aqui em mais uma série de devocionais que tem como título Pacificador. Assista mais um devocional desta série e seja abençoado por Deus. Olá, amados, estamos numa nova série, o Pacificador, e o tema do dia é Não Revide. O texto que eu tenho aqui para fazer uma análise com os irmãos é Provérbios, capítulo 26, no versículo 20, eu quero ler na versão Almeida Revista e Atualizada, que diz assim o texto bíblico: Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Você é uma pessoa pacificadora? Ou você é do tipo que coloca mais lenha na fogueira? Com toda certeza você já deve ter ouvido esse ditado. Irmãos, amigos, eu creio que com o advento da internet, das redes sociais, nós nunca fomos tão briguentos e tão contenciosos. Eu creio que nunca houve, em toda a história da humanidade, uma geração tão briguenta e tão contenciosa. E olha, amados, que eu não estou falando aqui de pessoas ímpias. Os ímpios a gente já conhece o comportamento. As pessoas, muitas vezes, elas não têm filtros. Mas o que eu estou falando é a respeito do comportamento de cristãos desta época. Pessoas que deveriam ser pacificadoras, pelo contrário, essas pessoas elas estão colocando lenha no fogo ou lenha na fogueira. E não é somente nas redes sociais, no dia a dia das famílias, no dia a dia das comunidades, no dia a dia em nossos ambientes de trabalho. As pessoas elas estão muito contenciosas, elas estão colocando lenha no fogo. Olha só o que a palavra de Deus nos ensina em Mateus capítulo 5, versículo 9. Os filhos de Deus serão chamados de pacificadores, ou seja, aqueles que promovem a paz. Queridos irmãos e amigos, nós fomos chamados por Deus, fomos salvos por Deus para sermos promotores da paz. Isso significa dizer que nós necessitamos de palavras brandas, advindas do nosso coração, da nossa boca, dos nossos lábios, a fim de que o furor das pessoas seja desviado. Isso mesmo. Provérbios, capítulo 15, versículo 1, a Bíblia nos diz assim: a resposta branda, ou seja, a resposta doce, a resposta leve, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Tem uma versão desse texto que diz assim, na nova linguagem de hoje: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva, a ira. As suas palavras têm sido palavras doces, palavras delicadas. Quando você vê uma postagem, quando alguém vem com fúria sobre a sua vida. Queridos, infelizmente, temos visto nas redes sociais muitas pessoas que se dizem filhos de Deus, mas são pessoas briguentas, são pessoas contenciosas e proativas para revidar quando essas pessoas são ofendidas. Infelizmente, nós temos visto em muitos relacionamentos familiares respostas duras na boca dos cônjuges, respostas duras na boca dos filhos. Quando eu estava refletindo a respeito desse texto, eu me lembrei de um fogão a lenha que eu tenho na minha casa. E sempre que eu posso, eu faço uso do mesmo. Para acender o fogo daquele fogão a lenha, é necessário ali pouca lenha. Mas quando eu desejo aumentar a chama, aumentar o fogo, eu coloco mais lenha ali naquele fogo, naquele fogão. E é interessante que quando eu me esqueço, por alguma razão, de colocar um pouco de mais lenha, aquele fogo vai se abaixando,
E se eu deixo de fato de colocar lenha naquele fogão a lenha, o fogo se apaga. É isso que nos adverte a palavra de Deus. Sem lenha o fogo se apaga. E não havendo maldizente, cessa a contenda. Agora, o que eu devo fazer para ser um promotor da paz, um pacificador, no meio de uma geração tão briguenta, no meio de uma geração tão contenciosa? E que geração briguenta e que geração contenciosa. Quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu preciso é entender que nós precisamos ser sábio. Seja sábio. Olha só o que diz o texto: sem lenha o fogo se apaga. Isso é pura sabedoria. Se você coloca lenha numa discussão, ou seja, se você vem com palavras duras sobre aquela discussão vai aumentar, o fogo vai aumentar. Queridos, insensatez é colocar lenha no fogo e achar que o mesmo irá se apagar. Tiago nos ensina que se nós desejamos sabedoria, nós precisamos pedir a Deus, e pedir a Deus com fé. E é interessante que esta geração, nós estamos percebendo que é uma geração que está vivendo sem sabedoria, sem sabedoria. Se eu desejo ser uma pessoa pacificadora, a primeira coisa, eu preciso ser sábio nas minhas respostas. Eu preciso ter respostas brandas, respostas delicadas. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto é: seja sereno, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Aquele que se nega a maldizer diante dos insultos, diante das ofensas, é uma pessoa que tem um ânimo longo, aquele que a Bíblia chama de longanimidade, ou seja, aquele que tem serenidade no seu coração, aquele que é paciente. Seja paciente, seja longânimo, seja uma pessoa serena. Infelizmente, nós somos uma geração sem serenidade. E sereno vem daquela palavra que diz respeito ao clima. Ser sereno é manter o bom clima. Como você mantém o clima em discussões dentro do teu lar, dentro do teu trabalho e nas redes sociais, diante de publicações que muitas vezes nós somos ofendidos. Você tem sido uma pessoa serena? Mas em terceiro lugar, se eu desejo ser um promotor da paz, um pacificador, eu preciso ser santo. Santo de santidade, daquele que é espiritual. O texto diz: e não havendo maldizente, cessa a contenda. Irmãos, somente uma pessoa cheia do Espírito Santo é capaz de retribuir o mal com o bem. Quando você é ofendido, quando você é depreciado, quando você é menosprezado através de uma fala de alguém e você devolve aquela ofensa com palavras sábias, com palavras delicadas, com palavras doces. Infelizmente, a tendência natural do homem caído é retribuir o mal com o mal. Somente aquele que é espiritual, somente aquele que é santo, separado por Deus, ele pode ter realmente palavra branda diante de palavras duras. A Bíblia nos ensina que nós fomos chamados para ser santos, ou para sermos santos, como Cristo. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, a igreja de Cristo que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Esse é o nosso chamado. Nós somos chamados para viver em santidade de vida. E aquele que vive em santidade de vida não fará comentários maldosos, não terão respostas duras diante das ofensas recebidas. Essa semana eu vi uma publicação do nosso pastor Wagner, na internet. Queridos irmãos, eu vi ali da parte de muitas pessoas que se dizem irmãos em Cristo Jesus, fazendo publicações ofensivas, com palavras duras
com palavras que colocam o ser humano lá para baixo. E o quanto foi bom ver que ali o nosso pastor teve palavras sábias, respondeu com sabedoria para aquelas pessoas, não causando furor no coração das pessoas, como muitos estavam ali publicando palavras ofensivas. O pastor, ele teve um caráter de serenidade nas suas respostas e, acima de tudo, ele teve um caráter santo, o caráter de Cristo. Como nós podemos ser pacificadores num tempo como esse, tão difícil, de pessoas briguentas e contenciosas? Nós precisamos ser sábio, nós precisamos ser sereno, nós precisamos ser santo. Sábios, serenos e santos. É isso que Deus requer de cada um de nós, para que nesse tempo nós de fato sejamos pessoas pacificadoras. Eu gostaria de concluir com o maior exemplo que nós temos de pacificador, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, sem dúvida, ele é o nosso maior exemplo. Ele não revidava, mas ele entregava-se ao Pai Celestial, o justo juiz. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21 até o versículo 23, diz assim: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Queridos irmãos e amigos, que nesse tempo de pessoas tão briguentas e contenciosas, nós sejamos como Cristo Jesus. Quando insultavam, não revidavam. Quando você for insultado, não revide. Quando sofria, não fazia ameaças. Você tem sofrido por palavras duras, não faça ameaças, não faça acusações, mas entregue-se àquele que julga com justiça, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Não se esqueça, sem lenha o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Que Deus te abençoe e, com a ajuda de Deus, que você possa ser um pacificador. Amém.